Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. O programa de hoje, um programa muito especial. Deem valor neste programa. O programa de hoje, uma pessoa disse que gostaria muito de contar coisas erradas que ele viu sendo feitas, malandragens, picaretagens no setor público. Hoje quem vem explicar pra gente como funcionam essas mutretas é o nosso amigo Júlio. Fala, Júlio! E aí, Hernani? Grande satisfação falar com você, viu, Júlio? Tô meio nervoso, cara. Nunca participei de nada assim. Vamos lá ver se acalma no caminho. Vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Beleza. Júlio, não precisa dar detalhes demais, mas a sua ocupação, a sua formação é em qual área profissional? É saúde? Eu sou engenheiro civil. É o quê? Sou engenheiro civil. Eu formei acho que já faz uns 8 anos que eu tô formado. E eu tô trabalhando no setor público já um pouco antes disso, né? Acho que um total aí dá uns 10, 12 anos. Muitas pessoas têm essa dúvida quando vai formar, se tenta ir pro privado, que é mais estável, ou se tenta, se tenta ir pro público, que é mais estável, ou se tenta ir pro privado, onde é instável, mas pode-se ganhar mais. Por exemplo, pegando obras, trabalhos por fora. Qual que é a sua visão hoje? Tá compensando mais trabalhar no público ou no privado, na sua opinião? Cara, eu vou ser bem realista contigo. Se quiser dizer de compensar, tipo, monetariamente, uma pessoa ter uma vida segura, estável, com certeza vai sempre valer mais o público, né? O serviço público, o cara tem garantido dele e tal, todo mês, e ganha bem, pô, ganha bem. Sem contar que tu tá lá no público, tu continua estudando para fazer outros concursos, né? O cara passa por um concurso de R$3.000, aí vai, continua estudando, e faz um de 10, vai passando em outros concursos melhores. Vida de concursado é a vida segura, com certeza. Segura e fácil. E menos trabalho, com certeza. Agora... Então você acha que é mais tranquilo? Com certeza, com toda certeza. Agora vai depender um pouquinho de ti, né? Tipo, do que tu quer, né? Porque eu meio que já botei isso fora da minha cabeça. Porque eu trabalho no setor privado agora, né? Trabalho numa indústria e profissionalmente eu me sinto muito mais realizado. Tem amigo meu que continuou no serviço público, né? Eu trabalhei no serviço público, aí eu saí agora, faz pouco tempo, estou agora no setor privado, só no setor privado mesmo, uma empresa privada, e eu me sinto muito mais realizado, principalmente com a última obra que eu peguei agora. Eu peguei uma obra grande e estou lá, estou feliz com o que eu faço, apesar de ser, com certeza eu trabalho muito mais do que qualquer vagabundo do serviço público. Ainda sobre o assunto vagabundos que você tocou, não estamos entrando nem no assunto corrupção. Vagabundagem mesmo, avacalhar, não trabalhar, enrolar, sair no meio do expediente, inventa que tem uma reunião e some. Esse tipo de merda é frequente no seu cotidiano? Acontece, mas eu acho que, comparando, né, no serviço público com o setor privado, na empresa que eu estou é uma empresa grande, né, e aí já é mais difícil fazer esse tipo de coisa, né. Na verdade lá todo mundo trabalha muito bem, graças a Deus, mas quando eu estava numa empresa pequena, trabalhando em serviços menores, era mais normal a gente ter esse tipo de funcionário que diz que vai e não vai. Isso acontece de vez em quando, vai contratar o cara para fazer um serviço por fora, ele diz que vai e não aparece, ou então aparece muito tarde, fora de ser pontualidade, né? Isso é um problema que acontece, mas a gente sempre dá um jeito de conseguir, porque se um funcionário é vagabundo, principalmente na minha área da construção civil, o cara é vagabundo, ele já sai na hora, já troca.
entendeu? A gente tem essa facilidade. Ainda mais porque muitas vezes tem muitos serviços que eles não são registrados em carteira e tudo mais, e aí é muito fácil trocar o cara que a gente vê que é ruim, entendeu? Você Então já a gente fez não isso? tem muito problema com isso não. Já, direto. Toda vez que o funcionário já não tá prestando, a gente já tira. Agora mesmo a gente tá tirando um que tava roubando diesel. Já entra na questão de roubo, né? Eu Roubou quero o ouvir essa diesel. história, hein? Ah, é assim, é que eu trabalho no porto, né? E aí tem um comandante que dirige um rebocador e tem um ajudante dele. E aí o que acontecia era que de madrugada chegava de vez em quando uma embarcação lá pelo porto, porque esse porto não tem muita fiscalização ainda, a gente está construindo e tal, só tem um guardinha lá. E aí chegava um cara de bote ali de madrugada pelo rio, né? E aí ele passava o diesel do que era pro rebocador para fazer a manobra durante o dia, né? Ele passava 20 litros, 30 litros, ele deve ter ganhado muito dinheiro nisso. Agora, o complicado é que, tipo, esse comandante, esse ajudante, na verdade, esses dois aí, eles eram contratados pela empresa, então eles não tiveram essa facilidade de trocar eles. E aí, por causa disso, eles demoraram mais um tempo para ser trocados, mas agora, já segunda-feira, já vão tirar os dois, graças a Deus. Então, quer dizer que você é o mais linha dura, vamos colocar assim. Ah, sim, tem que ser, pô. Não dá nem pra brincar. Teve outro, agora eu já lembrei. Teve outro que foi uma merda, porque eu tô trabalhando muito com esse pessoal peão de barco, né? De tripulante, esse tipo de peão. E aí tem os caras que são meio escroto mesmo. Aí o último comandante antes desse que vai já sair também, ele tentou assediar a cozinheira de outro barco, não era nem do nosso barco, era de um barco de fora. Aí ela veio comigo e disse que ele ainda tá em dúvida a história, porque o problema é esse, fica sempre na zona cinza, né? Tu não tem filmagem, não tem nada. Ele disse que ela tá mentindo, mas por via das dúvidas tira o cara, entendeu? Então foi embora. Pode ser que ela tava mentindo mesmo, só que eu não tenho como saber, né? Aí por via das dúvidas, para não ter processo para empresa nem nada, manda o cara embora. Na sua opinião, o povo já entra pra avacalhar, já entra pra roubar, ou lá dentro começam a fazer a cabeça do cara pra ele roubar? Eu acho que na verdade é meio que um pouquinho disso. O cara entra e aí ele vê onde tem oportunidade. Pelo menos os daqui que eu vi foi isso, né? Ele vê onde tem oportunidade, onde tem menos gente olhando, onde ele acha que tem menos fiscalização, ele vai lá e mete a mão, entendeu? Entendi. Então vamos colocar assim, une a predisposição para roubar com a condição fácil. Eu acho ainda, eu sou um pouquinho... É que eu acredito um pouquinho naquilo que o professor Olavo falava, né? Sobre a tal da luta de classes, né? Então, muita gente, principalmente pobre, eles olham com o cara rico, não é querendo ser elitista, mas parece uma posição super elitista, mas muita gente pobre desse sentido, assim, que eu falo, que viveu muita coisa ruim, eles veem o rico como inimigo, entendeu? E o rico não precisa nem ser o cara milionário, é só o cara ser empresário, ser patrão. Para eles já vale como rico. E aí para eles acreditam realmente, muita gente acredita não, como é que posso fazer? Não racionalmente, mas eles acreditam, já foram treinados a acreditar que o chefe é sempre o inimigo, né? E aí roubar o chefe, ele acha que tá tipo meio que fazendo, só pegando o que é dele, meio que é justo, entendeu? Muitas vezes é assim que eles pensam. Um pensamento de que, tipo assim, de inferiorizado e que tem que buscar vingança. Isso, é a luta de classes, é isso aí. Isso eu já falei muito com os ouvintes, que às vezes o povo viaja um pouco achando que a doutrinação que é feita em escola é ensinando o menino a lutar
pelo ideal comunista, não é nada disso. É esse o que destrói a cabeça do jovem é justamente esse sentimento de inferiorizado. Onde ele acha, então, que ele tem que se vingar da sociedade, tem que vingar do mundo, porque ele é menos que o outro. Esse complexo de inferioridade é cruel, detona a cabeça do cara. Aí ele faz esse tipo de merda, sem peso na consciência. Isso. Teve eu lembrei de um agora, também, que tava fazendo serviço pra gente, e aí era, resumindo, ele fazia o serviço e a gente pagava, mas só que o meu chefe só liberava o dinheiro para eu pagar ele quando ele tivesse pronto o serviço. E aí teve um dia que ele veio pra mim, cara, eu quero um adiantamento. O cara, não tenho, nem veio pra mim o dinheiro. Só vem o dinheiro pra mim quando tu fizer o serviço. Não, tem que fazer. Eu, mano, não tenho dinheiro, não tenho como sacar, não tenho dinheiro no banco, não tenho como te pagar. Aí ele falou assim, cara, teu chefe é rico, ele tem que dar um jeito, dinheiro ele tem dinheiro, então ele tem que dar um jeito de pagar. E ele não tinha feito serviço, entendeu? Então, tipo, eu vi daquele jeito que ele falava, que ele acha, da cabeça dele, que sempre a parte que tem mais dinheiro tem dívida com ele, entendeu? Entendi. Bom, meu irmão, agora vamos entrar no assunto propriamente dito. Picaretagens que você viu no setor público. Quais foram as que mais te marcaram e as que você convive? Chega, por exemplo, empresário que fez campanha para determinado político já chegando assediando vocês direto? Como funciona essas coisas erradas que você vê? Assim, eu trabalhei nas três partes, né? Uhum. Eu trabalhei, porque assim, quando tem um serviço público, uma obra, normalmente tem três participantes, diretos e indiretos, né? Que é a contratada, que normalmente é... deixa eu abrir um parênteses aqui. Se eu falar algum termo aí que tu achar que talvez o pessoal não entenda muito bem, então me fala aí que eu explico melhor, que eu desmiuço melhor, porque tem coisas assim que da vivência a gente vai falando e tem vezes que as pessoas não entendem. Pois é. Aí eu trabalhei, no serviço público, uma obra tem três partes, né? É a contratada, a contratante e o fiscal. A contratada normalmente é uma empresa, né? Empresa de construção civil. A contratante normalmente varia. Pode ser uma secretaria, pode ser uma prefeitura. Normalmente é aquele cara que quer aquela obra e que foi destinada a verba. E tem o fiscal o auditor. Normalmente é o Tribunal de Contas, às vezes tem algum outro órgão, até TJ, Tribunal de Justiça, às vezes tem algum fiscal para isso, que é o pessoal que fiscaliza essa contratação. Tu perguntou aí qual foi o maior, né, que eu lembro. Ou os que mais te marcaram. Cara, o que mais me marcou mesmo, assim, tipo, que é o maior mesmo, que eu lembro que é por causa da quantidade de dinheiro que eu vi nessa daí, foi quando eu trabalhei no Tribunal de Contas. Quando eu trabalhei no Tribunal de Contas, essa é legal, a gente foi num órgão que eu nem sabia que existia. Só o nome do órgão é um negócio gigante lá, né? E aí a gente foi lá inicialmente para fiscalizar uma ampliação que eles estavam fazendo no próprio órgão, né? Tava eu e o engenheiro fiscal auditor, não era engenheiro ainda, nessa época. Aí a gente olhando lá, olhou a obra e tal, começou a ver a documentação da secretaria. Quando a gente viu a documentação, a gente descobriu que aquela secretaria, ela não fazia só aquela obrinha. Ela era responsável por todo o tapa-buraco que tem na minha cidade e nas cidades em volta da minha cidade, né? Uhum. Tipo, acho que eram 7 cidades. Eu não quero entrar no nome da secretaria. Mas, enfim, ela é responsável por tudo isso, né? E aí a gente foi vendo lá na papelada e tal, e muito papel foi chegando, porque no início a gente era só um caderninho de papel.
tudo no papel, né? Isso é outra coisa horrível, né? Setor público. Tudo no papel. E aí era só uma apostilazinha assim, que tinha uns 10 centímetros assim, de papel. E a gente viu lá e tal. Mas aí depois a gente foi ver que tinha muito mais coisa. E aí de repente chegou, quando a gente foi ver, pesquisar sobre a questão do asfalto, começou a chegar um monte de calhamaço de papel pra gente ver. Um monte de documento, um monte de documento. Resumindo, a gente ficou lá umas 2 semanas, lá analisando a papelada deles. E aí a gente descobriu, eu vou falar, foi 40 milhões que a gente descobriu lá que estavam sendo desviados todo ano. Todo ano sumia 40 milhões naquela secretaria. E aí... Mas sumia mesmo. Tá, sumia, porque é o seguinte, era destinado esse recurso para essa secretaria, e aí eles faziam alguns serviços de asfalto, tiravam algumas fotos, só que não chegava nem perto do dinheiro que sobrava, entendeu? Era destinado muito mais do que eles trabalhavam lá. E eles não tinham comprovação daquele dinheiro todo. Não tinha nenhuma comprovação. Que foi usado. Que foi... Não sei se foi usado, né? Enfim, não sei por quem usou, né? E aí eu lembro, né? E aí, tipo, o que a gente faz? A gente, como era eu e o engenheiro analista, ele vai, ele identifica tudo isso, aí faz um documento, a gente voltou para o tribunal, né? Aí fez a documentação todinha, faz uma notificação pro secretário daquela secretaria, e aí foi, né? Beleza. Isso, eu lembro que foi isso, foi quando eu entrei, pouco depois que eu entrei no Tribunal de Contas. Demorou, o caso demorou e tal, pá. Aí o que acontece? Lá no Tribunal de Contas é assim, a gente é o analista, né, que é o engenheiro formado, e aí ele faz um laudo e entrega pro conselheiro, que é tipo um cara que vai ajudar a julgar mesmo, que vai botar na justiça. A gente só faz a análise do que está acontecendo. E aí... Mas você não ficou com medo de estar envolvido nesse rolo? Como assim? Ué, você era parte, você tava caguetando o esquema. Não, isso aí é uma coisa que é foda. Eu sempre tive medo, né? Sempre dá um medozinho, né? Lógico. Só que o que acontece? Quem é o Costa Larga lá era um engenheiro. O outro, que eu não era engenheiro na época. Então era um engenheiro que estava lá. Eu fiquei meio frisado, né? Eu fiquei meio preocupado. Tá porque louco, a gente fica cara. olhando um valor tão grande assim, eu fiquei... Caralho, esse cara aí é um mafioso, né? É uma Os caras coisa de poderiam máfia mesmo. ter te apagado, cara. Nem é zoeira, Júlio. Eu sei. Mas, tipo, eu não... Tipo, como eu tava iniciando lá, não sabia muito como funcionava. Hoje, por exemplo, Mas- você não iria caguetar? Ou iria? Cara, eu iria, mas é por causa da mesma coisa. Porque o engenheiro que tava comigo lá tava muito tranquilo. Tipo, o cara que trabalha com isso direto tava tranquilo, entendeu? E aí eu fiquei calmo também, entendeu? Eu imaginei que... na verdade, eu já imaginei que não ia dar em nada. Eu queria que desse alguma coisa. Queria, lógico. Mas eu imaginei que podia não dar em nada. Entendi. Enfim, aí a gente fez a papelada e tal, pá. E aí enviamos a documentação e passou tipo uns 3 meses, eu lembro disso aí, dessa cena. Eu lembro, tava lá na sala, lá, mexendo, trabalhando na sala, num cantinho da sala lá. E aí ele vai lá do outro lado da sala e pega porque é engraçado também lá, é tanto papel, bicho. Eles têm um carrinho, vem num carrinho de mão, tipo um carrinho de mão, e bota um monte de apostila no carrinho de mão. Vem tipo um carrinho, um bloco com uns, sei lá, 1,5 metro de papel. Só documentação e muita coisa inútil, né? E aí eu lembro que veio esse carrinho lá, cheio de documento e tal. Aí eu olhando de longe, né? Só olhando de longe. Aí o engenheiro que eu trabalhei foi lá, com que eu trabalhei foi lá, pegou o carrinho, assinou lá. Aí ele olhou lá, e lá de longe eu vi ele dando uma risada. O que esse bicho tá rindo? Aí ele chegou, veio comigo, aí ele...
Olha aqui. Olha aqui o nome do conselheiro. Compara com o nome do secretário. É o mesmo sobrenome. Os caras tinham o mesmo sobrenome. O cara que ia julgar era algum parente do secretário, entendeu? Caralho! Eu até posso ver o nome desse cara. Eu queria procurar sobre ele. Quer dizer que pra quem você iria fazer a denúncia é parente de quem roubou. Isso mesmo. Se tu olhar, procurar lá no LinkedIn dele, cara, ele tem um monte de coisa, meu. Eu não sei que porra esse cara faz. Mas é mais um vagabundo. Ainda tem mais. Deixa eu falar. Esse cara aqui, eu me formei na Universidade Estadual, né? Agora que eu tô lembrando que eu vi. O que aconteceu? Eu estudei na Universidade Estadual, né? E aí eu lembro que um dia eu fui lá com os professores, e aí eu tava lá com os professores e tal, falando lá. Aí eles estavam, eu lembro muito bem dos professores discutindo, né? Os professores de engenharia discutindo, falando: esse professor é vagabundo, nunca aparece, não sei o que, nunca tá aqui. Aí quando eu fui ver o nome do cara, é o mesmo cara. Tu acredita nisso, Hernani? Então ele já era vagabundo desde como professor? Ele era meu professor, eu nunca vi ele na faculdade. Ele é meu professor, ele foi meu professor, que eu nunca vi lá na faculdade, e era secretário desse negócio. Procurei, eu acabei de achar aqui. Nunca ia, pô. Então já era provavelmente um esquemão pra ele ganhar um bom salário de professor sem trabalhar. Com certeza, com toda certeza. Eu tô lendo, olha aqui, deixa eu ver aqui. Eu tô no LinkedIn dele. É professor titular na universidade, analista ambiental do Instituto de Proteção do Amazonas, consultor das áreas ambientais de planejamento territorial, secretário essa aqui é a secretaria que eu estava falando. Secretário, tem atuado principalmente com temas relacionados à gestão ambiental, cartografia, geotecnia. Então o cara tem um monte de cargo, pô. Como é que o cara consegue ter esse monte de cargo, cara? Eu não sei, cara. Não tem nem lógica. O cara trabalha em vários empregos públicos, ganha dinheiro de tudo que é canto, pô. Isso daí são conexões que ele faz justamente com, vamos colocar assim, pagando provavelmente uma comissão pra todo mundo e dar um cala-boca. Com certeza, com certeza. Mas sabe, isso daí, e olha esse cara, eu nunca vi, ele não é político. Ele não é político, ele não é vereador, não é deputado. Esse daí é o que, pra mim, eu acho que esse é um dos caras que seria tipo o Deep State, entendeu? O cara que tá ali escondido, roubando dele, ganhando dele, e não aparece na mídia, entendeu? Não aparece, pô. Entendi. Não é como um político que aparece, que é alvo de crítica. Ele tá fora do radar, tá fora dos holofotes e tá ganhando uma nota braba fazendo essas merdas. Provavelmente campanha de político, com certeza ele injeta uma grana. Ele é um secretário. Conhece o nome dos secretários aí da tua cidade? Não conheço. Tu conhece algum secretário? Ninguém conhece secretário. Ninguém sabe. O secretário, normalmente, ele sempre é um cara que mexe com muita grana. Pô. É o trabalho perfeito pra roubar. Com certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar é... Provavelmente esses caras injetam uma grana federal também na campanha de político. Sim, com certeza. Sempre tem. Eu queria te perguntar uma coisa, Júlio. Uma vez eu entrevistei um funcionário público que quis aguentar vários esquemas e ele disse que toda eleição é esse inferno de político querendo assediar para você fazer campanha para eles. Já chegou esse tipo de proposta pra você e eu queria saber o que você pensa disso aí. É o mais normal. Isso é... Quando eu trabalhei na empresa, eu trabalhei 2 vezes em empresa privada. Empresa privada que presta serviço público, né? Eu lembro que logo no início, tipo, eu não via muito também, né? Era mais escondido e tal. Mas eu sabia que tinha.
o que acontecia que eu lembro, assim, do engenheiro sempre ser chamado tipo, num sítio. Tipo, na época de eleição acontecia isso, assim, aqui no norte é assim que acontece. O engenheiro ou o dono da empresa, eles chamam para fazer tipo, uma festinha, alguma coisa assim, uma festinha privada. E aí tá lá, normalmente o prefeito, o candidato a prefeito, sentado numa mesa. E aí o cara ele chega e tal, fala com o prefeito, oi, seu prefeito. Então, às vezes, porque eu lembro dessa vez que era um prefeito que estava fazendo campanha para se reeleger. E aí o engenheiro chegou, conversou com ele, oi, tudo bem, seu prefeito, tal, tudo bem, tal. Ah, você é da empresa X, né? Aí ele olhava pro assistente dele, empresa X, qual o tamanho da empresa? E o assistente conversava com ele e tal. Tá bom. Aí o prefeito anotava um número num papelzinho, entregava pro assistente, o assistente entregava pro engenheiro. E pronto, ia embora, vai embora. É assim. Aí, seja lá quanto for, principalmente se tu tem obra, né? Porque se tu tem uma obra, tipo, o prefeito tá se reelegendo, e tu tem obra lá andando, Ah, eu sei. tu vai ter que pagar. Se trocar, perdeu. Perde, porque... Tanto é verdade, foda, Júlio, que você já deve ter visto vários prédios ou obras que a prefeitura inicia no mandato, troca, aquilo lá fica abandonado e morador de rua invade aquilo, ONG, esses MSTzinho pequeno aí, invade aquilo lá, toma aquilo lá porque a prefeitura inicia uma obra, não termina, aquilo é um dos maiores desperdícios de dinheiro público que eu já vi. Inicia a obra e quando troca o mandato não termina. Aquilo é um absurdo, ô Júlio. Absurdo. E pior, porque muitas vezes a empresa sai, aí tipo, vamos lá, concreto. O cara vai e faz um piso de concreto lá. Faz o piso, não acaba direito. Depois, quando a gente volta, quando a outra empresa entra, eles têm que ajeitar o piso que eles fizeram, normalmente errado, né? Tem que ver tudo que está de errado na obra, ajeitar. E, tipo, às vezes perto do mato, cresce mato no meio, nas fissuras de tudo. Então tem todo um custo a mais normalmente, né? Às vezes, como tu falou, entra mendigo, entra gente, e aí tipo, o cara vai lá e quebra a vidraça, quebra os vidros das janelas. Aí quando tu chega, aí a prefeitura já pagou, já tá pago aquelas janelas, já estão feitas teoricamente, né? E aí chega lá, tá quebrada, aí a empresa normalmente arca com essas coisas, entendeu? É muita coisa errada, né, cara? Muita coisa errada. Ô, Júlio, quando você vê essas coisas erradas do funcionalismo público, você já chegou à conclusão que o problema do Brasil está muito além da política em si, do presidente, em quem você vai votar? Porque muitas pessoas dizem que, independente de quem você vai votar, não tem como nada ficar melhor porque o sistema é feito para dar errado. Disseram que o sistema é feito para dar errado em vários âmbitos, incluindo dívida impagável, incluindo gestão avacalhada, problemas com relação à moral, conceito de certo e errado, que é totalmente distorcido. Quais são as conclusões que você chega quando você pensa nessas coisas? Cara, eu acredito mesmo que o sistema funciona. Que ele funciona. Ué? Só que aí tu tem que ver pra quem funciona, né? Quem é a pessoa que tá se beneficiando? Porque tem gente se beneficiando muito, né? Entendeu? Entende o que eu quero dizer? Ele funciona para pequenas elites. Pros políticos, pra mim eles não são pequenas elites, eles são grandes elites, entendeu? Tipo esse cara que eu tô falando. Pra ele funciona muito bem o Estado, entendeu? É perfeito, pra ele é a melhor coisa do mundo, ele tá ali escondido, tem um... É por isso que realmente eu desconfio. O pessoal fala que o Lula é o cabeça, né? O pessoal diz que ele é o cabeça de tudo. Eu desconfio, entendeu? Eu acho que tem sempre alguém atrás, sempre... Depois que eu vi esse cara, que eu te falei, então eu fico imaginando o que o cara faz 40 milhões todos os anos. Tipo assim, eu lembro que a gente viu, era uma lista tipo, de uns 4 anos seguidos, entendeu? 40 milhões. Sumiram, assim. O que é tanto dinheiro que eu nem imagino. Como é que faz? O que o cara faz com esse dinheiro, pô? É muita grana, né, cara? Muita grana. E rapidinho, outra coisa, tipo, eu imaginava, assim, eu lembro que antes, né, eu imaginava, assim, muito, porque tem duas coisas, tem esse deep state que eu tô falando,
Mas, na verdade, também tem, sei lá, tem um... Porque, assim, o Estado, antes eu achava que o Estado era, tipo, esse deep state escondido e tal, pá. Mas não, é mais como se fosse um banheiro público, assim, que tá tudo cagado, tá tudo fodido, tá tudo mijado. E aí tem o deep state também pegando lá do lado, mas tem muita coisa errada que tá à vista, entendeu? Tá à vista, pô, tá exposto. Eu tava vendo agora não sei se tu viu aquela série da Boate Kiss. Sim. Cara, aquela série pra mim mostra bem o que é o Estado, como é que é aquela identidade. Porque tem gente que fala assim, não, é só as pessoas correrem atrás dos seus direitos que vão conseguir tudo. É só tu correr atrás da justiça e fiscalizar quem tu vota, que aí vai dar tudo certo. Agora, pra quem fala isso, eu pergunto, tu acha que aqueles pais daquelas famílias não foram atrás? Tu acha que eles não conseguiram fazer as pessoas serem penalizadas porque eles não foram atrás? Claro que não, tá louco? Os caras foram atrás, fizeram de tudo pra conseguir. E detalhe, né, que tipo, só quem tá realmente sendo acusado hoje é o pessoal que é do setor privado. Inclusive, eu não sei se tu viu, eu tava querendo pesquisar mais sobre isso, mas eu tô com uma dúvida daquele negócio do assistente. Não sei se tu viu isso, Hernani, porque tem reportagem que diz que o cara que botou o fogo de artifício na mão do cara, do cantor, tem gente que diz que ele era só assistente, pô. Tem gente que diz que ele tava ganhando R$50 pra fazer aquilo. Quando aconteceu a merda toda, ele virou um produtor. Puta merda, né, mano? Virou um produtor, o cara era assistente. Isso você acha que é o quê? Eles têm que achar um pra caçar e aí pegaram e colocaram o maluquinho? Ah, tá. Isso, e quem que é o mais fácil de pegar? Detalhe, né, que lá ele tinha todas as aprovações, né? Tinha o ABCB, a ABCB é super difícil de tirar quando tu é pequeno. Quando tu não tem dinheiro, tu vai fazer aquela porra daquele ABCB, é um sacrifício, os bombeiros não vão nunca lá ver tua casa. É horrível o teu empreendimento. Agora, com certeza, o dono lá do estabelecimento pagou, deu dinheiro pros políticos, né, pros bombeiros e tudo mais, e aí teve todas as autorizações, pô. Entendi. E aí quem vai ser multado esse povo aí, será os corpos bombeiros lá que autorizaram? Lógico que não. Não vai acontecer nada, pô. Todos. Meu irmão, com relação a risco de morte, você acha que uma pessoa que entra querendo caguetar o esquema deles tá muito vulnerável a morrer? O que você já ouviu falar de ameaça? Coisas esquisitas que você já viu? Já viu coisas nesse sentido? Assim, em obra, por exemplo, ou eu como empresa, eu não cagueto ninguém, não posso fazer nada, porque eu perco obra. Então, como empresa, se eu quero ter trabalho, eu tenho que ficar calado. Não tem essa de, eu vou atrás de conseguir do jeito certo, de conseguir de forma justa. Isso não existe. A empresa tem que ficar caladinha e dar o dela. É assim que tu consegue obra. Porra, já tô fugindo, tu me perguntou, foi mal. Não, imagina. Mas, só falando sobre isso um pouquinho, tipo, agora, quando eu trabalhei na prefeitura, eu nunca peguei dinheiro de ninguém, nunca peguei nada. Eu cheguei a trabalhar na prefeitura, né, e tal, e eu fazia os projetos, fazia orçamento, e chegaram a me oferecer, eu não aceitei nem almoço, nunca aceitei nem almoço. Lembro de um dia que tava lá numa festa, interiorzão, né, tava numa festa, e o empreiteiro veio com R$200 pra mim. Tá aqui, mano, pra tu curtir a festa e tal. Não, mano, não quero não. Tá louco? Não, vai lá. Não quero, mano. Aí ele deu pra um cara que tava do meu lado, que era meu amigo e tal. Mano, não quero nem saber. Ele tá aqui, mas bora beber junto. Não, mano, não quero não, isso é teu. Te vira aí, eu não tenho nada a ver com isso. Sempre eu consegui sair bem. Agora tem um amigo meu que formou e pegou muito dinheiro. Porra, teve um amigo meu que depois, porque eu trabalhei na prefeitura, e aí depois eu trabalhei numa construtora, que prestava serviço para essa prefeitura que eu trabalhei. E aí, esse amigo meu, que ganhava muito mais do que eu, tipo, ele ganhava uns 9 mil, e eu ganhava uns 4 na época, ele quis
Ele quis pegar suborno de mim, pô. Que ganhava metade do salário dele. Aí foi aí que eu perdi a Tá amizade louco, desse cara, cara. de verdade. Eu fiquei muito puto com esse cara, cara. Fiquei muito puto. Como Até foi hoje eu essa não falo com história? ele Você poderia direito. contar, por favor? Como foi exatamente como aconteceu? Se não for dar problema pra você. Não, Tudo que você não, for contar, não. você pensa, isso não vai dar problema pra você, cara. A gente quer você vivo, pelo amor de Deus. Não, acho que tá tranquilo. Foi assim, eu tava trabalhando nesse interior, né? Interior relativamente grande. E aí, o que acontece? Cidade, até, de qualquer forma, interior, o pessoal sai tudo muito junto, para as festas e tal. Ainda mais a gente dá uma cidade ali, 20 e tantos anos. Saía para as festas junto, se encontrava na festa e tal, pá. Então a relação que eu tinha com esse cara que era fiscal era de um cara que ele foi o meu amigo. Ele foi meu amigo, inclusive a gente fez faculdade junto e tal. A gente trabalhou junto depois na prefeitura. E depois eu saí, ele continuou lá. Mas a gente teve uma relação assim, tipo, tranquila, entendeu? Tranquila, de amigo. A gente era amigo, sim. E aí eu lembro bem desse dia que eu tinha voltado do interior e tal. E cansado, mas. E aí, tipo, ele nunca vai chegar, ele nunca chega metendo uma faca segura, você fala, ei, me dá dinheiro. Nunca chega assim, né? Ela é Ele indireta? sempre chega numa conversinha, como é que é? Tipo numa indireta? Uma coisa mais indireta, assim. Ah. Chega tipo, poxa, eu queria viajar, tal, pô, tô precisando viajar e tal, dar uma descansada. Poxa, eu tô precisando, né? Sabe como é que é, né? Pô, cansado aqui, trabalho. Tua medição saiu, tu viu que tua medição saiu? Tua medição é o dinheiro, né? De parte da obra, que paga em medições, em pequenas partes da obra. Tua medição saiu, né? Saiu. Só que eu tava meio que ignorando, né? Meio que. Eu sabia que ele tava com papinho, mas tava meio que deixando. Aí até que ele falou. Júlio, tu não tem R$500 aí não pra me dar? Eu tô precisando, mano. Aí ele falou, na hora, só que como a gente já é amigo um pouco antigo, né? Eu só olhei pra ele com cara de desprezo mesmo. Mano, Foi? Eu não. Aí fui embora. Tipo assim, foi naquela hora assim, na minha cabeça eu perdi um amigo. Naquela hora, quando ele chegou e falou aquilo lá. A gente era amigo de faculdade, pô, saiu muito tempo junto, saía muito pra festa junto, era amigo mesmo, sabe? E aí eu fiquei Você até meio mal cortou ele com pra cara. sempre? Não, eu ainda falo com ele, pô. Eu falo com ele, tipo. Só que agora é colega distante, assim. Antes a gente era amigo mesmo, de conversar de vez em quando, de conversar, trocar o WhatsApp e tal. Agora não, agora é ele pra lá e eu pra cá. E, tipo, às vezes ele vem conversar comigo, e aí, cara, o que tá fazendo e tal. Ele é meio metidinho também a ter dinheiro, né? E eu nunca fui muito metido a playboy nem nada. E aí ele sempre vem conversar comigo, e aí, o que tá fazendo? E aí quando eu consegui a obrona que eu tô agora, porra, ele chegou com os olhos, cara, como é que tá legal que tu conseguiu isso, não sei o quê. Mas a gente vê meio que até às vezes uma inveja, sei lá, é foda. Mas aí tá ele pra lá e eu pra cá. Sempre agora... Isso que ele queria fazer é o que o pessoal chama de rachadinha ou não necessariamente isso? É porque a rachadinha ela é mais com cargo público, né? Você poderia explicar pra mim, pros ouvintes, o que é uma o que é a rachadinha, a famosa rachadinha, que tanto é que o filho do Bolsonaro tá sendo acusado disso aí. O que é a tal da rachadinha? A rachadinha, normalmente ela é assim, que quando tu tem vários cargos vários cargos públicos, tu pode ter uma comissão, né? Tu pode ter algumas pessoas trabalhando para ti. Normalmente é muito para deputado isso, acontece muito com deputado. Que tem vários funcionários trabalhando contigo, aí tu tem bons salários, né? Porque o Estado sempre paga bem todo mundo. Certo. Então tu tem bons salários para todo mundo. Aí o cara tem 20 pessoas podendo trabalhar com ele, com 20 pessoas com salário de 10 mil, supondo assim. 20 pessoas com salário de 10 mil, tu ganha esse orçamento para ti. Por exemplo, aquele secretário lá, ele ganha também um orçamento desse, tipo isso para ele. Aí o que ele faz? Ele chama um besta aí, uma pessoa, é o seguinte, eu vou te dar um emprego, tu não precisa nem vir aqui.
Tu me dá 5 e tu fica com 5 pra ti. Essa é a rachadinha, entendeu? E aí o cara não precisa nem ir pro trabalho. Então, basicamente, é um cargo fantasma onde vai ter a divisão do salário. Isso. No caso das obras, o que acontece é mais um te fode aí e me dá no meu. Porque assim, tu tem uma obra e aí, vamos lá, tu tem uma escola para tu fazer. Eles montam um orçamento, tudo que é gasto para fazer aquela escola, e aí vamos supor, normalmente tem um fator que multiplica tudo, que a gente chama de BDI. Que tipo, cada serviço, piso, telhado, ele é multiplicado por esse BDI. Normalmente ele gira entre 20% e 30%. Agora eu nem sei, porque eu não estou mais trabalhando com isso. Mas aí esse BDI, dentro desse BDI tem, que essa porcentagem tem o lucro da empresa, as taxas administrativas da empresa e os impostos. Entendeu? E aí, tipo, esse BDI é sempre esse valor. Vamos dizer que é 25%. Então a obra toda tem o valor da obra e tem esses 25%. E aí, somando tudo isso, dá o valor total que o cara vai receber lá na conta. A prefeitura, ela vai dando tudinho, só que aí o que ela faz? Tu vai fazendo serviço, normalmente esses orçamentos são muito fechados. E aí o que ela faz? Alguém vai lá e pede uma porcentagem. Pede, normalmente, ou é o prefeito ou é o engenheiro, normalmente, o engenheiro fiscal. Às vezes são os dois, às vezes tem mais gente, depende de prefeitura para prefeitura. E aí, tipo, eu lembro que agora, nessa cidade que eu trabalhei, nesse interior, diz que estava chegando a 20%. Eu fiquei pensando, como é que o cara paga 20% da obra? É muito pouco dinheiro que sobra, cara. É foda, cara. É um roubo muito grande. Muito grande. Meu irmão, já chamaram você pra fazer esquema de rachadinha? Já te ofereceram rachadinha? Cara, quando eu tava lá nesse trabalho nessa prefeitura, não chegaram a me chamar, não. Eu acho que, tipo... Não sei. Eu acho que eles ficam de olho quando a pessoa é muito certinha, entende? Eu acho que eles escolhem, porque é isso mesmo. Eles escolhem. Eles ficam selecionando ali. Porque tu tá lá, tem várias pessoas que de vez em quando aparecem com uma coisinha pequena e tal, tentando te oferecer. Então eles ficam de olho. Quando eles sabem que o cara tá dentro de alguma coisa, aí eles chamam pra outra. É quase como, sei lá, tem uma evolução, entendeu? Na bandidagem ali dentro. É como se você ganhasse moral e aí eles já vão colocar você. Agora parando pra pensar, é meio que por isso que eu fui saindo, né? Foram me tirando. Entendi. Meu irmão, você já aceitou entrar em algum esquema errado ou você nunca fez parte? Cara, eu tenho orgulho disso, eu nunca fiz, ó. Nunca fiz nada. Pra não dizer que eu nunca fiz, porque é o seguinte, eu acho que, como empresa, tu tem que fazer o que tu precisa fazer para trabalhar, né? Então, tipo, eu acho errado a gente, como empresa, ter que pagar esses subornos, entendeu? Por exemplo, uma coisa que acontece muito também, tu é uma empresa, como quando é um município muito pequeno, muitas vezes eles não têm um engenheiro para fazer o projeto da obra. Ou às vezes tem um engenheiro até, só que ele não sabe fazer de nada. Ele é um concursado que foi indicado de não sei da onde, é filho do prefeito, é filho de não sei quem, que está lá só para ganhar o dinheiro, né? Então o que eles fazem? Tipo, eles pegam uma empresa aí, procuram a empresa e falam, olha só, tu faz pra gente o projeto aqui dessa escola, que aí eu vou tentar te passar ela. Detalhe, não é nada garantido, entendeu? Ainda tem essa. Tu faz lá o projeto, tu vai lá, faz todas as medições, faz todo o projeto, faz tudo, faz os orçamentos, tudinho. E ainda corre o risco que eu já vi acontecer, de chega a outra empresa e vai, concorre e ele passa para outra empresa a obra. Porra, é foda, cara, é foda. Isso era inevitável, vamos colocar assim. Como assim? O jogo como empresa, tu tem que pagar, é inevitável. Tu tem que pagar, inclusive, tipo,
Nessa última empresa que prestava serviço público que eu trabalhei, eu achava que não tinha, pô. Eu fiquei um bom tempo achando que não tinha. Porra, ele tá fazendo direitinho e tal, faz as planilhas, faz a medição, todo o serviço que tem na planilha é o serviço que a gente faz, porque tem essa também, né? Antes, os roubos, antigamente, o cara fazia o quê? Botava lá, torneira de jardim, valor da torneira, R$10.000. Então, antes dos roubos de antigamente, que eles faziam para as obras públicas, eram umas coisas assim mais escrachadas. Hoje não, o cara botar R$10.000 lá, todo mundo vai ver. É um negócio mais aberto. Então, eu achava, agora, quando eu estava agora trabalhando lá, eu achava que não tinha roubo. Eu achava que era uma parada mais de boa. Aí não, depois eu fui conversar com o meu ex-chefe, esse cara que era meu ex-chefe, ele me falou, cara, o prefeito, ele faz isso para outras pessoas não roubarem. Para só ele poder roubar. Então, todo mundo acha que não está tendo nada, todo mundo acha que está escolhendo, mas está só entre o prefeito e o dono da empresa. E aí tá rolando uns 10% e 5%, entendeu? Esse tipo de coisa não tem nem como nem você, nem ninguém saber. Muito difícil. Só uma investigação muito profunda para perceber. Com certeza. Eu queria saber o que você sabe sobre licitação fraudada. Licitação, para o ouvinte que não sabe, empresas vêm oferecer um orçamento para a prefeitura. Só que dizem que isso já é caso de carta marcada, porque as empresas já vão... Não sei como que é feito o esquema, mas as empresas já vão combinar de lançar o preço lá no alto e para deixar uma empresa ser campeã. Imagino que depois reparta o lucro. E por isso que as obras públicas sempre são muito caras, absurdamente caras, porque as licitações, muitas delas são fraudadas. O que você sabe sobre o assunto, por favor? Isso. Tem vários níveis, né, de fraude, assim, nesse tipo de... Porque toda licitação é fraudada, tá? Todo. Um negocinho aqui ou ali, toda licitação, toda obra pública tem roubo. Não existe obra pública sem roubo. Isso é inegável, principalmente nos grandes centros. Quanto maior a cidade, mais eles roubam. Por exemplo, quando eu estava na prefeitura, eu lembro que teve obra, tem obras que são do Estado, né? Que vem o dinheiro, porque tem a prefeitura, que é municipal, e tem o poder do Estado. Aí, quando a obra é muito grande, às vezes, vem o Estado que cobre, que paga a obra. Né? Normalmente, às vezes, faz um convênio, que é assim, a prefeitura paga, tipo, 10% da obra, e o Estado como o Estado do Amazonas, seja o Estado, ele entra com 90% da obra. E aí, eu lembro muito bem dessa, que era a obra de asfalto. Asfalto é que mais tem roubo. Inclusive, eu fiz meu TCC sobre isso, tá? Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o roubo e obra pública. E eu deixei bem claro que onde tem mais roubo de obra pública é asfalto. É o mais fácil de roubar, rouba toda hora. Aí veio essa empresa de fora do município, para fazer o asfalto. Era uma obra que a gente, os engenheiros lá de dentro, ninguém tocava, ninguém falava nada, ninguém dava um ai. Os caras podiam estar cagando e pintando de preto, dizendo que é asfalto, que estava tudo lindo. É incrível. Mas é porque tinha um cara lá mais em cima, um deputado, que tinha conseguido aquele recurso. Então ninguém podia falar nada. Estava sempre perfeita a obra. É foda. Não tem escapatória. Não tem. Com relação aos valores também, você já notou muita coisa errada? Certa vez, numa cidade, precisava de uma ponte para atravessar um córrego. Eu lembro que a prefeitura orçou em 200 mil. Os moradores juntaram, inteiraram 5 mil reais, cada um doando um pouco, e construíram a ponte. Depois, a prefeitura, para se defender, disse que a ponte custaria 200 mil, porque uma obra pública precisa de engenheiros, aprovação de projeto, maquinário, e que a ponte feita pelas pessoas, pelo privado, vamos colocar assim, não teve nada disso. Foi só um pedreiro que foi lá e fez a ponte. Esse tipo de coisa chama a sua atenção? Como é que você entende a diferença de um gasto em obra pública para privado? Por que a diferença é tão gritante? Esse aí da ponte eu não estava sabendo, dessa ponte eu não estava sabendo, mas é tanta obra, né?
Aqui a gente tem uma ponte aqui na cidade que foi feita, que o governo fez também. E quando eu estava no Tribunal de Contas, a gente viu lá o preço. Eu lembro que estava passando ali pela gente um valor de mais ou menos 90% da ponte tinha sido roubado. Só 10% era dinheiro de verdade para a obra, entendeu? Então, às vezes, quanto maior a obra, mais roubo também. É complicado. Obra pequena, como eu trabalhei com muita obra pequena, eu não vi muito diretamente, né? Eu vi esses tipos, assim, do cara, do prefeito querer uma porcentagem pequena e tal, orçamento fechado. É mais complicado. Mas é muito complicado. Agora que eu estou numa empresa que faz serviço privado mesmo, sim, a gente vê que o recurso ele é muito mais bem gerido, entendeu? Eu lembro que tinha um negócio que o pessoal falava, o dono da empresa nunca vai lá, meu chefe está todo dia lá. Meu chefe está todo dia na obra, ele é um saco, inclusive. E é de uma empresa gigantesca. Ele está todo dia lá, mano. Eu fico pensando, como é que esse filho da puta consegue vir? Porra, perdeu o filho. Como é que ele consegue vir aqui todo dia, mano? Ele tem um monte de empreendimento, filho da mãe. Enfim, é porque, vou especificar. Eu tô numa ponte, eu tô fazendo um porto. Estamos finalizando, graças a Deus, tudo certo. Sem morrer ninguém. A gente fez uma ponte que desce em cima de um pier no meio do rio, umas balsas que formam um pier no meio do rio. Então foi uma estrutura grande, complexa e tal. E tem todo o recurso que está lá, o meu chefe viu. Ele viu de onde veio, ele toma cuidado, ele se preocupa sempre em ter... E ao mesmo tempo, ele se preocupa muito com a segurança. A gente fez logo no início a ponte meio que deu errado. Logo no início a ponte deu errado. Porque o que aconteceu? O projetista, ele calculou toda a estrutura e ele calculou algumas áreas de ferro muito finas. Ele usou pouco ferro em algumas áreas. Para economizar. Para economizar. Só que eu estava querendo saber por que aconteceu isso. Só que o projetista, ele me falou. Foi o próprio projetista que errou. Porque ele falou assim para mim: cara, se eu usar uma chapa muito grossa, eu não vou estar fazendo o meu dever de projetista, que é fazer economia. Então eu mesmo acabei botando muito fino. Ele mesmo me falou isso. Então, se acontece alguma coisa assim, acontece, erros humanos acontece. Só que tem muito mais gente de olho, entendeu? E gente interessada. Não é um político lá de Brasília que vai ver se aqui no interior foi feita alguma coisa direito ou não. Ele não consegue ver, ele não tem nem como ele ver. Entendi. Então o orçamento ele é muito mais cauteloso, bem gerido, isso. Meu irmão, pra gente caminhar pros finalmente, você já falou sobre os roubos de milhões, beleza. Agora eu queria que você falasse, por favor, com os ouvintes, os pequenos roubos que você se lembra, que você viu ou que você passou. Eu vou dar alguns exemplos aqui, você reflita aí. Funcionário levar peça de carro para casa, desmontar a peça do carro da prefeitura e levar. Funcionário levar maquinário embora, maquita, lixadeira. Funcionário levar, falar que usou, por exemplo, 4 sacos de cimento, mas na verdade usou só 3 e o quarto ele vai levar para casa. Os pequenos roubos que você se lembra, que você viu em toda essa caminhada sua, o que você pode contar? Ah, sim. Porque é o seguinte, nessa situação, é por isso que o Estado não constrói. É exatamente por esse motivo que não existe a obra pública, nunca é gerida por um ente público. Ela é sempre gerida pelos entes privados. É sempre precisa ter uma construtora, precisa ter. Porque o governo não tem capacidade para construir nada. Nada. Então acontece muito esses pequenos roubos também lá dentro. Pô. Eu lembro de ter pequenas situações assim rouba dinheiro. Uma coisa que o pessoal fala assim, que eu fico até pensando muito e tal. Que, tipo, sempre tem alguém que rouba material, rouba iluminação. Já vi gente que roubava lâmpada de luminária pública, entendeu?
E aí fico pensando às vezes mesmo assim, tipo, porra, o cara roubou a lâmpada lá do poste, Uhum. aí ficou escuro, aí acontece alguma coisa que acontece muito, Um e assalto. alguém foi assaltado, alguém foi estuprado, e aí quem que vai ser penalizado, entendeu? Não tem ninguém, entendeu? É aquele negócio, a segurança pública, tu vai lá pro estado, faz o BO e tal, fui estuprado e tal, pá, pronto, gaveta aqui, foda-se. Não acontece nada, entendeu? É sempre assim. Então, sempre tem pequenos roubos também. Tipo, uma coisa que eu lembro agora era de ter nas escolinhas que tinha um recurso lá que era assim, era um negócio meio complicado, mas era assim, os cidadãos, o pessoal comunitário lá recebia o dinheiro para plantar. Plantava mandioca, plantava algumas frutas, algumas batatas, e aí essas coisas da plantação a prefeitura pagava e aí ia para as escolas, para a merenda das crianças e tudo mais. E aí o que aconteceu? Com o tempo, o pessoal simplesmente parou de fazer. Pô. Tipo, foi passando o tempo assim e pararam de fazer. E tipo, depois de um tempo descobriram que o pessoal plantava, fazia as coisas e o funcionário do governo sempre pagava só metade. Porque tipo, tinha uma cota de pessoas que entravam nesse programa. E aí, para o cara entrar nesse programa, ele tinha que pagar uma parte pro funcionário público. E aí, no final das contas, o cara fazia as contas do que ele gastava para plantar, do tempo e tudo mais, ele via que não valia a pena. Então esse tipo ele de coisa já acontece parte pra muito. coisa errada. Já parte para coisa errada. Sempre é assim. O sistema parece que ele é feito mesmo para que tu vá pro caminho errado. Essa que é a merda, né? Essa que é a merda. Aí tu chega lá na... É isso que é foda. Eu vejo hoje em dia o pessoal falando muito assim, o importante é ser feliz, tu tem que fazer as coisas para ser feliz, não sei o quê. O importante é ter felicidade. Não, mano, o importante é tu ser bom. É tu fazer o bem, fazer o que tu acha certo, entendeu? Felicidade, um estuprador é feliz, às vezes. Tu vai virar um estuprador? É lógico, não, tá louco. Não é só a felicidade. Tu tem um caminho para seguir, né? Tem alguma coisa que tu deve procurar. Então isso é muito importante. Eu posso falar? Pode. Vai, fala. Não, pode falar. Fala, Renato. Eu queria... Eu tava pensando aqui, esses dias, eu ouço muito teu podcast, mano. Eu inclusive, quando eu fui pro interior, eu baixava os seus podcasts tudinho. Eu sou um ouvinte assíduo teu aí. Opa, eu ouvi verdade. quase teus podcasts tudinho. E eu lembro quando eu fui pro interior, eu baixava tipo um monte. Aí teve um dia que eu fiquei 11 dias lá no interiorzão, lá na puta que pariu. E era só os meus podcasts que eu tinha baixado. Então tem uns 2, 3 podcasts aí que eu ouvi umas 8 vezes o mesmo podcast. Puta que pariu. Aí eu vejo muitos teus ouvintes, né? Tem um pessoal aí que parece muito perdido, né? Eu acho meio triste isso. Eu até fico pensando às vezes como é que tu lidar com essas pessoas, né, mano? É difícil. E tipo assim, muito. Tem um pouquinho disso que a gente tava conversando no início lá, da mentalidade da vítima, né? Do cara ser sempre o injustiçado. Eu sou sempre o underdog, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É foda, mano. Essa mentalidade é o que deixa o cara pra baixo mesmo. O cara sempre fica buscando essas coisas negativas e tal. Eu tava vendo esse negócio de MGTOW, de Blue Pill, de Red Pill. Porra, eu entendo que homem sofre por várias coisas, tem vários problemas. Mas, cara, tu tem que sempre procurar o teu, procurar o que é melhor pra ti. Conhecimento, tipo, o cara vê esses conhecimentos sobre isso. Conhecimento serve, ele tem que te servir. Ele te serve. Não é você que tem que servir o conhecimento. O conhecimento tu tem que usar ele para alguma coisa na tua vida. Tu não pode absorver aquilo e ficar masturbando aquela ideia na tua cabeça e não servir para te dar dinheiro, não servir para te levar a algum lugar que tu quer, para te trazer alguma coisa boa e só te trazer merda, só te trazer sentimentos ruins, coisas ruins. Se for assim, mano, é melhor largar. Eu
pessoal fala muito esse Blue Pill, eu tomei a tal da Yellow Pill, né? Eu sou ANCAP. Eu sou ANCAP já faz um tempo aí. E, tipo, no início eu era aquele cara chato que ficava militando na internet, e discutindo com todo mundo, e brigava com a família. E tal, mano, não trouxe nada de bom pra mim. Não trouxe. Hoje eu namoro a minha mulher, ela é meio esquerdista. Ela não é esquerda nem feminista, não. Mas ela é meio esquerdista. Eu fico pensando, se eu tivesse conhecido ela naquela época, eu nunca teria namorado com ela. Porque eu tinha a cabeça de merda, cheia dessas merdas de política. Que, cara, se tu fica masturbando isso na tua cabeça, tu não vai te ajudar. Tem que ser útil, tem que ser funcional. Tem que ser funcional, tem que ser bom e funcional, né? Porque o bom é funcional. Eticamente, né? Eu falo isso também porque uma coisa importante, como eu falei, é tu poder dormir bem, entendeu? Eu vou falar, ser sincero, eu tenho às vezes um sentimento de inveja dos meus amigos que trabalham com serviço público. Eu tenho um pouquinho disso, assim, porra, eu queria. Tem esses caras aí, esses engenheiros, porra, o cara vive viajando, mano, viaja toda semana, tem a vida de luxo pra caralho, tem dinheiro sobrando na vida dele. E eu, de vez em quando, eu tô numa casa, moro num kitnet, que eu gosto aqui, pelo menos os espaços são bons e tal, é bem espaçoso, mas é uma casa relativamente humilde, entendeu? Não tenho muita coisa, não tenho muito dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo eu construí a porra de um porto. Então, pra mim, eu olho pra aquela minha obra e tal, eu fico feliz pra caralho, mano. Fui eu que fiz essa porra. Tem gente que chega lá chega lá esses dias lá, aí tira foto lá na ponte e tal, tira um monte de foto. Então, tem que. E eu fico pensando justamente o contrário. Se eu tivesse aceitado o dinheiro, eu teria essa felicidade? Eu sei que não. Eu não tenho nem dúvida. Que um dia, quando tu chega um dia cansado do teu trabalho, mas tu sabe que tu fez um trabalho legal, que teu serviço foi bom, que tu construiu alguma coisa foda. Mano, quando tu chega bem, que tu fez alguma coisa legal, mano, tu dorme bem pra caralho, tu fica feliz pra caralho. E é uma felicidade muito melhor do que outras coisas hedônicas, né, que o pessoal fala, que é encher a cara, tomar um uísque bom é bom pra caralho também, comer puta, sei lá, é bom pra caralho, mas isso é uma felicidade totalmente passageira e simplória, entendeu? Tem coisas muito mais intrínsecas que vem, tu pode conseguir essa felicidade que ela vem. Meu levei meu pai na obra. Eu sou filho de mãe solteira, meu pai, bastante tempo aí que meu pai não fala muito comigo e tal, eu vejo ele uma vez no mês, quando muito, né? E cara, eu sempre tive esse negócio de querer impressionar meu pai, de querer dar orgulho pro meu pai e tal. Meu pai chegou lá na obra e passou mal, ele quase passa mal. Ele olhou, meu filho que é muito alto, meu filho, não, calma, vai respirar. Quando ele ficou meio passando mal, pô, fiquei feliz pra caralho. Né? Tá vendo aí, pai? Isso aqui foi teu filho que fez essa porra, caralho. E meu pai, detalhe, meu pai ele é construtor também, né? Só que ele tem uma empresa de construção, só que ele pegou só obrinha pequenas instalações e tal. Nunca tinha visto uma obra grande. Eu levei ele na obra grande. Então é foda. Então essas coisas, esse orgulho próprio, é o que faz a gente bem, entendeu? Só que ainda ficou faltando uma coisa. É que, na verdade, você falou sobre casos de pequenos roubos, mas você ainda não deu um exemplo prático. Se você já pegou o roubo acontecendo, exemplo, sumiu encanamento, sumiu cimento. Você pegou o roubo no ato. Você chegou lá e pegou. O que você pode contar pra gente dessas histórias braba? Essas são as histórias braba que a gente gostaria de saber. Não, pior que não, sabe, né? Essas são as mais... que tem menos braba, na verdade. Porque é o seguinte, por exemplo, teve uma obra vertical que eu trabalhei em um prédio, e lá a gente pegou a bolsa do ajudante, cheia de cobre. O cara devia ter pelo menos uns 15 quilos de cobre ali naquela bolsa dele. E a gente pegou o cara, o que aconteceu? O meu chefe chegou, pegou, botou a bolsa na frente do cara, o cara ficou de frente pra ele, numa mesa e tal. Falou o seguinte, você vai pedir sua conta. Peça sua conta, senão eu vou ter que isso.
Você falou? E aí o cara foi e pediu a conta. Não fui eu, foi meu chefe, né? Na época eu não era engenheiro. Mas eu vi isso acontecendo. Pegamos um cara e tal, pá, não acontece nada. O cara foi embora. Mas por que isso? Porque ele entrar na justiça, por tudo aquilo lá, por causa daqueles 15 quilos de cobre lá, ele vai queimar o cara e tal, pá, mas não vai dar em nada no futuro, pô. Depois de um tempo, ele tá solto aí e tal. Sendo que, detalhe, na Construção Civil, né, é só vagabundo. Construção Civil né? é foda. É O povo fala que trabalhar com peão é muito difícil. O povo fala. Eu tenho medo, eu sou sincero, tipo, eu tenho medo, às vezes, de falar alguma coisa muito ríspida pro cara, assim, ele ficar puto e me dar uma facada nas costas. Eu tenho medo. Ou então me jogar da ponte ali. O cara vai, me empurra ali, já foi, pô. É foda. Isso então, esse é o tipo de história que o povo mais gosta aqui. Você tá mexendo com um barril de pólvora. Tipo, esse que a gente tá tirando agora, o que é o comandante e o ajudante, ele não sabe até agora. Detalhe que os filhos da puta lá, eles ficam, como são comandante e tal, de navio, eles todos se conhecem, todos são amigos. Então já falaram pra ele que tem um cara indo pra lá que vai trabalhar. Aí ele chega e me pergunta: e aí, tu sabe o que tá acontecendo? Estão falando que vão me tirar e tal, isso é verdade? Eu, mano, não sei não sei de nada, não tô sabendo não. Lógico. Porque se eu falar, ele pode fazer alguma coisa, entendeu? Então é melhor deixar. Mas lógico, eu também sei me virar, né? Eu faz tempo também, uma outra paixão que eu nem comentei aqui, mas outra paixão na minha vida também é o Kung Fu, né? Eu sou professor, inclusive, de Kung Fu, e eu gosto muito de luta. Então eu olho para a situação, inclusive eu acho que o Kung Fu me ajudou muito a lidar com esse tipo de gente, né? Inclusive quando tá com raiva e tal, eu sempre soube desarticular qualquer situação perigosa. Eu sempre tive... Mas você já precisou usar com esses vagabundos ou nunca? Não, com ele, não diretamente, né? Mais com eles, já tive que usar em bar, na verdade. Mas não com eles. Com eles já tive que desarticular. Já teve vezes que o peão veio gritando comigo. Na verdade, era encarregado dessa vez. Veio gritando comigo e eu bati de frente com ele, porque era uma situação que eu precisava me impor também. Né? Já houve essa situação de eu precisar me impor, tipo, no nível de que se tiver porrada, a gente vai pra porrada. E só que não teve, né? Lógico, né? Porque muitas vezes também o cara é só... fala mais do que faz, né? Só gogó. É porque é incrível, né? Nesses ambientes, assim, masculino, o gogó é importante, né? Tu se impor falando, então às vezes o cara acha que se impor falando já é o suficiente, mas quando o cara bate de frente e vê que o cara vai pra porrada mesmo se precisar, e abaixa a bola. Ainda sobre o caso do cobre, como que foi que você suspeitou que ele tava roubando, e se foi você que abriu a bolsa? Não fui eu que abri a bolsa, não. Na verdade foi ele por outra pessoa, né? Já tinha desconfiança já, porque tava sumindo, né? O negócio tá sumindo, tem alguém roubando. Então aí, acho que se não me engano foi a menina da segurança que viu ele botando na bolsa, e aí na saída lá, o porteiro chegou lá, olhou e deixou dentro da bolsa. Já estava marcado, olha, veio a bolsa desse cara. E aí pegaram lá o cobre e aí aconteceu isso. Não aconteceu nada com o cara, não aconteceu nada. Nada. É foda. Outra coisa, pode falar. Até porque dá muita merda pra empresa, né? Dá muita merda pra empresa se tu entra na justiça contra o cara, até porque isso, no tribunal do trabalho, se tu vai ler os casos, é quase tudo, só sempre sai pro empregado, entendeu? O empregado tem muita vantagem. É muito difícil tu conseguir, tem que ser uma coisa muito explícita e tal. Porque ele até isso, ele vai lá e fala: ah não, a bolsa não era minha, eu peguei por engano, dá várias desculpas, sempre tem. Você já sentiu medo de verdade? Você deixou as melhores histórias pro final, Júlio, sacanagem. Você já sentiu medo real? Eu queria que você contasse se você já sentiu medo real de alguns funcionários que realmente, assim, o cara era muito marginal, bandido, e você ficou realmente com medo de determinada situação do cara se transformar. Eu acho que eu tenho isso de vez em quando. Tem? De vez em quando. É porque, na verdade, o que acontece é que a gente não conhece os caras. A gente não conhece. Mas aí a gente olha pela cara e a gente vê, mano, esse cara aí é vagabundo, esse cara aí. Os caras com tatuagem no rosto, assim, entendeu?
Matador. Foda, né? Dá um pouco de medo, assim, os caras. E as tatuagens nunca é uma tatuagem bonitinha, né? Nunca é uma tatuagem que parece bem feita, né? É sempre aquela tatuagem de presídio mesmo. Aí é foda. Então, eu lembro que quando eu fui pro interior, eu lembro que eu trabalhei e eu tive problema lá no interior, nas obras que eu fiz lá, do pessoal beber, encher a cara. Isso chegou a um ponto que tava difícil, mano, difícil. A gente falava com eles logo antes de sair, mano, não bebam na obra e tal. Não pode beber na obra, por favor. Mas, mano, os caras às vezes tacavam foda-se, né? E aí, tipo, imagina, uns 6 peão ficando bêbado já na obra, pintando seja lá o quê. Perigo. Ganhando pouco, os caras ganham pouco, né? Ganham fudido. Com medo mal, vivendo mal, os caras tomando corote pra caralho. No meio da obra é uma bagunça. E eu tenho que chegar lá, mano, não bebe, por favor, não bebe. É foda. É foda. É foda? Eu consegui controlar ainda, eu acho que bastante até. Mas te lembro que no final, porque essa obra, eu lembro que era uma reforma de colégio, a gente ficou lá no interiorzão mesmo. A gente ficou 12 dias, cara, foi horrível. É porque lá eu já trabalhava no interior. Aí do interior, aqui, aí tem a zona rural. Aí a zona rural é mato mesmo, não tem internet, não tem nada. Caguei no buraco. Mano, cagar no buraco é horrível. Puta que pariu. É foda. Foda mesmo. Aí é isso. Aí nos últimos dias, mano, os caras já estavam meio que tacando foda-se já, tava tudo puto, querendo ir embora. E eu querendo deixar os caras pra acabar a obra, porque tinha que acabar antes de a gente voltar pra zona urbana. E aí no final tava assim, tava bagunçado e tal, brincadeira falando, chegando falado e tal. Aí teve uma hora que eu já tava meio, mano, vamos lá. Só que eu lembro que tava no último dia eu tava cansado já, tava fudido e tal, e faltava acabar um serviço de forro lá. E aí eu lembro que eu cheguei com ele. Ai, caralho. Eu lembro que eu cheguei com ele. Mano, tem que acabar e tal. Tá, para de beber e tal. Gente, falei com ele, a gente tem que acabar o forro, vamos acabar logo isso aqui pra gente poder sair hoje. Vamos lá, acaba isso aqui pra gente sair hoje. Ele, não, porque eu não quero dirigir, pilotar o bote agora. Vai ficar tarde, bora só amanhã. Eu, não, cara, dá pra gente acabar, bora acabar. E cunhado pra ir pra casa. E eles beberam, enchendo a cara, e eu puto. Aí eu lembro que teve uma hora que eu tava ajudando, metendo a mão na massa, ajudando os caras a pintar e tal, pá. Oh. E o encarregado que tava lá não tava pintando. Tava agoniado, querendo sair daquele inferno lá. E o encarregado não tava ajudando a pintar. Eu, cara, vem cá, vamos lá, me ajuda aqui a pintar essa porra aqui que a gente precisa acabar logo. Aí ele virou pra mim e falou, não vou ajudar não. Eu sou encarregado, eu só mando. Mano, fiquei muito merda. Sangue ferveu, eu fechei minha mão assim, eu respirei fundo, virei as costas e fui embora. Ai, mas caralho, mano, aquele dia, eu acho que eu fiquei com, é porque, como eu te falei, né, eu fiquei com vontade de bater nele, eu fiquei com muita raiva, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de receio, mano, vai que o cara me dar uma facada na costa. Mas você marcou ele? Pra ele não pegar mais obra com você? Você fez? Ele teve alguma represária sua? Ah, acabou. Depois disso, quando a gente voltou, acabou essa obra dele. Eu só mandei embora mesmo. Simples. Graças a Deus isso aí é simples. Depois essa acabou. E ele foi no último dia. Otário, hein? Que cara otário, malandro. Porra, eu fiquei puto. Não, mas tipo, tirando isso, eu acho que também tem a ver com álcool e tal. Porque quando ele não bebia, não era assim, entendeu? Nos dias que tava sóbrio, é foda, porque é sempre isso, né? A gente nunca tem um funcionário perfeito, principalmente na construção civil. Os sofrimentos dele e tal, é foda. O cara tem problema na família, e sempre a gente conta no álcool. Os caras bebem muito. Eu lembro que no final de uma obra, eu tava conversando com esse cara, aí eu falei, mano, é o seguinte, acabou essa obra aqui, vou fazer o seguinte, eu vou comprar 2 uísque para vocês beberem, só para vocês, para ele e para os pedófilos, para vocês beberem, fazer o que quiser e tal. Aí passou um tempo e ele olhou assim, patrão, é o seguinte, troca esses 2 uísque aí
por 3 caixas de corote pra gente, que é muito melhor. É. A bebida não precisa ter qualidade, eles só querem ficar chapados, eu sei. Foi foda isso. Foda. Eles não querem beber uma coisa que presta, eles querem só ficar loucos. Quanto mais tempo e mais vezes, melhor pra eles. Caralho. Lidar com peão, o povo fala que é muito difícil, muito estressante e muito perigoso, cara. Isso é você tá dando um bizu pra todos os ouvintes. Que tem que saber lidar com peão e tem que saber falar. Certa ocasião foi demonstrado pra gente que um ex-aluno do ITA, pelo ITA ser o top do top do top, a molecada que sai de lá às vezes, em alguns casos sai muito soberba e não tem tato, porque lá é integral e falta o tato humano. Em certa ocasião, num predinho da MRV, diz que o engenheiro afrontou os pedreiros. Diz que foi uma coisa mais ou menos no sentido de: ó, eu estudei, vocês não estudaram, então faz o que eu tô falando e não fica querendo questionar, não. Os pedreiros que estavam avisando que não tinha como fazer um projeto que ele queria, e ele foi lá e afrontou os caras. Os pedreiros de sacanagem fecharam a saída do esgoto, e quando você dava descarga, a bosta não descia. E se você tentasse desentupir, era pior, porque aí vinha todo aquele esgoto pra dentro do banheiro. Foi uma tragédia. Foi um caso, uma tragédia. E aí a MRV teve que refazer o sistema de esgoto e tal. A maior tragédia, vai que quebrar. Outro caso que eu me lembro que ficou marcado é que o cara achou que as paredes da casa dele estavam muito porosas. Muito porosa. Quando ele foi descobrir a fundo, o pedreiro mandava comprar, por exemplo, 4 sacos de cimento, usava 2 e 2 ele levava pra casa. Então, obra dele ficou com mais areia na mistura do que cimento. Era um risco. Ixi, isso é horrível. Isso é horrível, mesmo. É risco, cara. Isso é pra desabar. É terrível. Porra, a peãozada é foda. O tato que tu falou, por isso que eu acho legal um programa que eu vi tu fazendo sobre como é que é, sobre conversação. Como é que é o nome do programa que tu faz mesmo, que tu tava fazendo? A gente tá fazendo um curso aí, né? Fórmula da Comunicação Envolvente. Isso daí é muito importante. Muito importante mesmo. Que a forma que tu lidar com as pessoas, principalmente no trabalho, principalmente quando tu tá lidando com peão. Eu, quando chego, eu tenho uma relação com o peão que nem sempre vale todas as tuas técnicas. Né? Que, por exemplo, eu não aliso muito, eu tenho que ser mais bruto sempre na obra, entendeu? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser respeitoso. Então, eu sou tipo um pai que bate e depois faz uns carinhos às vezes, entendeu? Não posso aliviar. Então, tipo, por exemplo, eu não fico dando bom dia pra todo mundo. Eu chego, entro, faço o meu, mas chego e falo, sempre que vou falar com alguém, Senhor, vamos fazer isso aqui, por favor, obrigado. Sempre na educação, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu não posso dar moral, porque se eu chego e falo, bom dia, isso aqui, daqui a pouco eles estão vindo me pedir alguma coisa, entendeu? E pede muita besteira, entendeu? Às vezes nem precisa, chefe, compra como é que é? Compra fita pra eu fazer o acabamento. Mano, é só tu fazer o recorte com cuidado aqui. Porque tem coisa que dá pra ajeitar e eles querem mais material, mais recurso, mais não sei o que. Sempre quer mais, né? Uhum. Então tem que ter um tato. E com esse negócio aí que tu tá fazendo, esse teu programa aí, isso é muito importante pra pessoa aperfeiçoar isso, entendeu? Ter o controle da conversa, o controle o caminho que vai chegar o que tu quer falar, entendeu? Tu não pode chegar às vezes no teu chefe e falar, chefe, me dá um aumento de salário, uma hora aleatória, nem entregando as coisas. Então tem que analisar as horas certas de falar as coisas, tem que analisar o humor da pessoa, tem tudo isso de como tu vai falar com a pessoa. Isso é muito importante, isso é muito legal. Meu irmão, últimas perguntas para encerrar. Como você vê que pode ter uma condição de acabar a corrupção em setor público aqui no Brasil? Como? Um caminho. Mano, aí é foda, né? E pra mim é o que eu tava falando mais cedo. Porra, esse negócio de vota, que o brasileiro tem que aprender a votar, tem que saber correr atrás dos seus direitos. Isso daí, mano, já tá
comprovado já tá aí, como eu falei, o negócio da Santa Maria lá. Porra, não dá, não é só isso, pô, não é só isso. E outra, não sei se tu já viu esse dado aí, se tu parar pra pesquisar na internet, tem. É 5% dos deputados, 5% entram por voto. Só 5, não é 10, não é 20, não é 30, é 5. 5 entra por voto, o resto é puxado por partido. Todo mundo é puxado por partido, pô. Como é que tu acha que o teu voto vai mudar realmente alguma coisa? Mesmo que tu eleja lá o melhor deputado, sei lá, o pessoal tá gostando, Kim Kataguiri, que entrou aí, o pessoal gosta pra caralho dele. Ele é um. Tem uma corja imensa lá de gente que tá lá há 200 anos. O Collor, mano. O Collor, pô. O Collor já entrou, não sei se ele saiu agora, se ele entrou agora, mas ele foi político por muito tempo. O cara foi pichado, todo mundo falava mal pra caralho dele. Ele virou político e entrou de novo, pô, puxado por partido. O que é isso, mano? Então, democracia é foda. Democracia é essa merda aí. O pessoal fala muito bem, tava vendo falar bem da República lá. Porque na República é mais, tipo, tu precisa estar pagando imposto e tu decide as coisas. É uma democracia mais direta. Porque é foda, né? A gente vive num país onde quem escolhe o salário é como se fosse um condomínio que quem escolhe o salário é o porteiro. O porteiro escolhe o próprio salário, entendeu? É isso. Agora passou aí 40 e poucos mil de salário para ele, e tudo socialista, é tudo de esquerda. Tudo não, porque as pessoas têm que receber o igual, não sei o quê, tem que ter mais assistência social. Os caras estão ganhando salários milionários. Pô. Isso para mim é a prova da hipocrisia fudida, mano. É a prova de que eles não estão nem aí. Pô. Só o salário, se tu parar pra olhar o salário que os filhos da puta ganham, só isso já prova que eles não estão preocupados, entendeu? Que nenhum deles está preocupado de verdade. Olha o salário comparado com a gente que recebe pouco, entendeu? É foda. É foda. Privatização é o caminho ou vai ser mais roubalheira? Porque cara, quando você fala bem, licitação funciona? Não, pois é. Tu vai ter roubo em tudo. Enquanto as coisas forem dentro do setor público, enquanto for o setor público que realmente comanda, porque ele não tem interesse. Não tem interesse. Pra que eu vou fiscalizar a obra, fazer uma boa obra, se a obra falhando, a obra atrasando, a obra dando problema, eu ganho mais. Lá no interior, acontecia muito assim. O prefeito vai fazer uma escolinha. Ele chega e fala com a gente, cara, eu quero que tu use a tinta mais vagabunda possível. Pior tinta. Por quê? Porque quando acabar meu mandato, eu quero que essa escola esteja caindo aos pedaços. Eu quero essa escola o mais fodida possível quando acabar o meu mandato. Para todo mundo falar mal do próximo prefeito, e aí eu vou entrar com uma solução. E outra, se eu me reeleger, aí eu vou ter mais recursos e aí eu vou refazer de novo a escola. Então é isso, entendeu? O caminho deles é sempre o pior. Eles querem sempre o pior. Eles querem sempre o que der mais problemas para eles entrarem com, entre aspas, a solução, né? Fico faltando você falar sobre aquela questão que eles dizem que na licitação veio, por exemplo, tinta Souvenir, mas foi entregue para você uma tinta de sexta linha, lixo, tinta cal. Você chegou a pegar caso desse? Ou fita isolante, foi vendido para você fita isolante, sei lá, cara, Tigre, e no dia lá chegou fita Lorenzetti para você. Esse tipo de coisa você chegou a ver? Acontece muito. Acontece em vários níveis, né? Como eu tô falando também. Tipo, o asfalto, né? Só que aí já é fabricação também, né? O asfalto, eles pedem para fazer uma camada de 10 centímetros. E aí a empresa lá contratada pelo governo vai e faz uma camada de 5. Mas também com obra, é mais essa questão que eu tava te falando, acabei de falar, da tinta mesmo. Acontece muito de tinta, de pedir, às vezes, na licitação, uma tinta de melhor qualidade. E aí lá o cara vai... Só que porque é o seguinte também, o cara olha lá, o fiscal vai ver a tinta, ele não consegue entender a qualidade da tinta. E outra, eles não têm... Normalmente os fiscais que vão lá, eles não têm um grau de conhecimento muito grande e tal. Isso é outro mito que as pessoas acham que o Estado, realmente, as pessoas sabem o que estão fazendo lá dentro. O fiscal vai lá, olha, tá pintado, foda-se a tinta, entendeu?
Eu qual sei. é a tinta. Ele não vai atrás de saber qual é a tinta. Então Você mesmo é o tipo de fica coisa quieto. difícil. Como assim? Você, quando você nota coisa errada lá na sua obra, você abre o bico quando você mexia com isso, você abre o bico ou você fica quieto? Depende de como eu tô. Porque, por exemplo, na obra privada, como eu tô no setor privado, totalmente privado, agora eu tenho que ver todas as coisas, né? Tudo que vem de errado eu passo pra frente, passo pro meu chefe, todo mundo sabe de tudo. Agora, quando eu tava lá na obra pública, eu, como engenheiro, não podia falar nada também, né? Chegava lá, tá pedindo tinta X, tinta, não vou dizer souvenir, tá falando. Aí normalmente não chega a souvenir, chega tipo uma de segunda linha, que é a Grasulite, que é uma mais ou menos, não é tão ruim, mas também não é tão boa. E aí a gente vai e pede aquela lá. Normalmente esses são os valores, quando tem por exemplo, esse negócio da tinta, esse é o valor que já é organizado com o prefeito para ele pagar pro meu chefe pagar o prefeito, né? Normalmente vai de alguma coisa assim, entendeu? Que fica difícil de ver. Uma coisa que eu tava falando, que eu lembrei agora, é esse negócio sobre o asfalto. O asfalto é o mais fácil de roubar dinheiro. O mais fácil. Tu faz uma camada porque como é que é um asfalto? O principal do asfalto é o trabalho embaixo do asfalto, da massa asfáltica, embaixo da tinta. O que ele tem que fazer? Tem que trabalhar todo o terreno, tem que deixar a terra. Tem umas camadas, às vezes, que o cara faz 1 metro de camada de material de barro bom, para a rua ficar boa, entendeu? Então, e tudo isso é orçado, é calculado o preço, calculado tudo. Então tu tem uma camada grossa de o que a gente chama de terraplanagem, né? E aí cuida todo o terreno e tal, e aí depois vem o recapeamento e vem a massa asfáltica, e aí vem a pintura. E aí tudo tem seus centímetros de altura, né? Sua espessura. Inclusive tem até um equipamento que pode ser utilizado para medir isso. O cara vai e fura e vê se foi feito todas as camadas. Que deveria ser utilizado mais, né? Mas nunca é utilizado, né? Raramente eles usam esse tipo de equipamento. Então o cara vai, não trabalha o solo, não trabalha nada, pinta a porra toda de preto e pronto, pega todo o dinheiro para ele, entendeu? Isso é o que mais acontece. Ou então faz uma camadazinha de asfalto mínima, bem fininha, metade do que ele era programado para fazer e rouba todo o dinheiro. É o que acontece mais, entendeu? Rouba muito assim, muito assim. E aí, por exemplo, essa máquina, eu já vi ela trabalhando, mas até essa máquina que fura o solo, né? Mas o que acontece? Já é tudo organizado, né? Tudo carros marcados. O cara chega, o construtor, ele pega alguns pontos ali da rua, isso tudo, lógico, pedido do prefeito. Pega alguns pontos da rua, aí bota as camadas corretas, como se fosse certo em um ponto da rua, um quadradinho, 1 metro por 1 metro, ele vai, trabalha o solo todo direitinho, põe todas as camadas direitinho. Aí quando o cara chega com aquela máquina gigantesca lá para furar o solo, ele fala, ó, vai furar naquele ponto ali. O operador, ele não sabe do que tá acontecendo. A ordem vem de cima. É isso mesmo. O prefeito manda a construtora em uma parte da rua fazer a rua completa direitinho, do jeito certo. Isso. Em uma parte da rua. E aí tem uma máquina que ele faz para analisar, que ela fura o solo e tira uma camada de solo. E aí essa máquina, o prefeito manda o cara furar onde ele quiser. O prefeito indiretamente, né? Porque ele manda alguém mandar, né? Ele já vai alguém mandar tem no que furar, lugar certo e os outros vai ficar furando no menos lugar problema. certo. Só furar naquele lugar lá e quando o cara tira, tá todas as camadas certinhas. Isso é um dos jeitos que eles fazem para burlar, né? Quando tem, né? Porque essa máquina também é difícil de usar, né? Ela existe, ela tem no Brasil inteiro, mas usa um pouco, porque não é interessante ter esse tipo de fiscalização, né? Meu irmão, última pergunta. Agora para os ouvintes e para mim também. Quero saber. Última pergunta. Presidente, aonde teve tanta brigaria, a eleição do presidente, pela sua experiência, pelo que você tá vendo, muda muito, muda um pouco ou muda nada em comparação com todas as coisas erradas que você citou? Que foi coisa pra caralho. Você falou muita coisa errada.
Dado isso, Cara, pelo que você vê, o presidente pra você, tanto faz, muda um pouco, muda nada. ele muda a quantidade de verba, na verdade, né? Que é jogada para as áreas e tal. Mas os roubos continuam acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, no município que eu trabalhei, que eu estava lá, na época do Bolsonaro veio um pouco menos de recurso. Como são 4 anos, né? Eu não posso te dizer que eu vi toda a época da Dilma, toda a época do Lula, não. Mas a gente percebe que chega menos recurso lá, os orçamentos são mais enxutos. Aconteceu isso de verdade. Mas continuou tendo roubo, entendeu? Até porque, como eu tô falando, independente do valor, eles pegam na porcentagem, entendeu? A obra é de 1 milhão, eu quero 10 mil pra mim, fatia. Foda-se, dá teu jeito aí de finalizar a obra, entendeu? Então, podemos dizer assim que hoje você perdeu a fé. Que fé no governo? Perdi, pô, pra mim é foda, mano, é só bandidagem, pô. Eu vi muita coisa podre, cara, esse caso que eu tava falando Dos 10 milhões. 40 milhões. Cara, isso daí é coisa de filme. Eu lembro que eu tava vendo aquele House of Cards, eu vi só um episódio ou 2, eu pouco. Eu tava vendo com um colega, e aí eu lembro que eles estavam falando um negócio assim, tipo, ai, tem um super roubo, tá roubando dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí quando foram ver, o roubo era tipo de 20 mil, 30 mil dólares, negócio assim, mínimo. Sim. Eu fiquei olhando, caralho, o Brasil. E o Brasil? O Brasil é foda, mano. A gente tem roubos de bilhões. E, tipo, é foda isso. Tipo, o Bolsonaro tava falando, né, a rachadinha dele lá. Rachadinha de 30 mil. Lembra a rachadinha do Queiroz, né? Que eram uns 30, 40 mil? Porra, 40 mil, mano, isso é troco de pão comparado com aqueles milhões, bilhões do Lula. Era sempre coisa gigantesca, pô. Sempre coisa gigantesca, mano. É foda. Eu não tenho fé em nenhum político. Mas a gente percebe que tem alguns que andam por um caminho diferente, que pelo menos procuram alguma coisa diferente, né? Mas é foda, é foda. Não dá pra dizer, o Bolsonaro era top. Eu não falo isso não. Não falo isso não. Eu não fiz campanha por ninguém, nem Bolsonaro. Apesar de eu confesso que eu votei nele. Mas eu também não fiz campanha. Não pago pau pra político, eu acho horrível. Ainda mais às vezes a pessoa chega assim, tu é Bolsonaro ou tu é Lula? Não, mano, eu não sou nenhum. Eu não sou nenhum. O meu nome é Júlio e eu trabalho, eu sou engenheiro civil. Agora eu não sou político, graças a Deus, eu tenho minha vida honesta. Sim, Não dá não, mano. Júlio, só a saideira. Quando você vê, eu sei que é clichê isso, mas é necessário falar. Quando você vê a miséria do povo, você vê um povo realmente muito pobre, muito analfabeto, e em contraste com o que você sabe, isso machuca você? Você já se tornou insensibilizado pra isso? Você tenta se blindar pra não sentir mal? Como você lida quando você vê a miséria do povo e você fala assim, puta merda, cara? E pensar que o dinheiro tá todo ali, tá sendo roubado, e esse povo tá nessa miséria. Puxa vida, cara, isso dói seu coração? Você já não liga mais? Como que você lida com isso? Quando eu tava lá no interiorzão, cara, eu lembro que eu vi como é que é o nome? Um fogão a lenha. A mulher fazia comida no fogão a lenha. E aí eu lembro do cara contando pra mim assim, cara, é horrível, mano. Ontem a gente saiu do trabalho e aí tive que fazer comida e não tinha lenha seca e tinha chovido o dia inteiro. E aí eu procurei a noite inteira, fui procurar lenha, não consegui lenha seca pra acender o fogo. E aí a gente dormiu com fome. Mano, eu fiquei pensando nisso, puta que pariu, que merda, hein? Caralho, lembro quando ele falou, quando o peão falou isso pra mim, eu fiquei... Aquilo te machucou. Eu fiquei mal, fudido, assim. Lógico, a gente como tu falou, a gente se blinda, né? A gente fica cara de sério, cara de mal.
Uhum. Mas o olho ali tá se segurando pra não cair a lágrima ali, mano. Eu sei. É foda. Eu sei. Aí é foda, mano. Eu fico triste, né, com isso. Mas tem várias coisas, assim, que é foda, porque são várias nuances também, né? Por exemplo, isso que eu tô falando é tudo interior aqui do Amazonas, né? E o que acontece também? Aqui tem várias regiões de interior que tem uma zona urbana, e aí tem várias comunidades em volta dessa zona urbana, várias cidades, pequenas vilas, entendeu? Tipo, dessa cidade que eu trabalhei, ela tem a zona urbana e tem 200 comunidades em volta. Tem comunidade que é 8 horas que tu viaja no Rio de bote pra chegar na comunidade. 8 horas, pô, longe pra caralho. E comunidade indígena também tem ali envolvida. E o que acontece? Muitas vezes os caras recebem recurso para ficar em comunidade isolada. Às vezes, para criar uma comunidade, tu ganha recurso, entendeu? Tu vai querer com a tua comunidade, com o teu pessoal, e tu recebe um recurso do governo. Só que aí isso foi uma coisa que saiu muito pela culatra, porque o cara vão criando comunidade em qualquer lugar, e às vezes a terra que ele escolheu é uma das piores terras possíveis, entendeu? É no meio do não sei o que, ele não tem caça, não tem pesca. Tem uma comunidade que eu lembro que eu fui, que é lá na frente de um lago. Porra, é peixe o ano todo, pô. Peixe. Os caras comem bem e vivem bem. Pobre vivendo bem. De verdade. Né? Os caras caçavam, quando tava difícil a pesca, eles iam pra caça. E super tranquilo e tal, plantavam. Vida boa e, tipo, saudável, entendeu? Eu comia melhor lá do que eu comia em vários lugares. E eu lembro que eu fui pescar com os caras, pô. Eu não tinha o que fazer, tava lá na comunidade, né? Eu vou pescar com vocês, fui lá. Eles passaram uma tarrafa lá, deram a volta no rio, fui lá com eles. Eles tiraram 60 pacus. Pacus é um peixe regional daqui, eu não sei se tu conhece. É um peixe pequeno, mas tiraram 60 pacus. 60 peixes, pô. Então eu acho que uns 2 pacus enchem uma pessoa, pelo menos no almoço. Sim, entendeu? com certeza, tá louco. Tá louco. Então são incentivos errados, entendeu? É incentivo, eu acho. Essa é a palavra. Incentivo errado para ir fazer coisa errada. Sendo que ainda tem lógico, aqui a gente recebe muito recurso daí de baixo, né? E do sul. Eu sei que a gente recebe muito recurso. Então, muito Bolsa Família, Bolsa Pesca, Bolsa não sei o que, Bolsa os caralho, papo. Mas, e aí é difícil, porque, por exemplo, ó, imagina, tu tá lá no interior a 8 horas da zona urbana. E aí, tu tá lá no interiorzão, e aí a pesca não deu certo. Às vezes tu tem o dinheiro para comprar comida e não tem comida na comunidade. E aí, como é que faz? Bom, meu irmão, pra encerrar, quero agradecer muito a sua participação. Quero dizer que ajudou muito, contribuiu muito e realmente trouxe uma perspectiva muito interessante. Você gostaria de dar um último conselho pro ouvinte que quer trabalhar no funcionalismo público, como lidar? Cara, na verdade, eu acho que esse negócio, às vezes, até a minha namorada estava falando sobre isso, que ela queria trabalhar como servidora pública. Eu falei, mano, vai, se tu quiser ir, não tem problema, uma vida muito mais tranquila mesmo. Tu vai ter uma vida segura, tu vai trabalhar bem. E às vezes eles nem se envolvem com diretamente. Tem muito funcionário público que tu não se envolve diretamente. Se tu não quiser, tu pode ficar lá, ainda mais concursado, tu fica no teu cubículo trabalhando. Tem um amigo meu que passou agora, ele me fala que ele chega lá no cubículo dele, ele é engenheiro também, chega no cubículo dele lá, conversa com todo mundo, faz uma papeladazinha, uns 2, 3 papel, e põe um fone de ouvido e fica vendo Netflix por 5, 6 horas, direto, entendeu? Ele faz isso todo dia e todo mundo, tem uns 40 engenheiros com ele lá, na mesma sala, lá, não vou falar o nome do órgão, fazendo a mesma coisa lá, vendo Netflix, de boa. Eu falo por mim, eu fico mal de ser um cara tão improdutivo ganhando dinheiro. Sim. É foda. E como já falei pra aqui que eu sou ANCAP, né? Então, como ANCAP pra mim ainda é uma coisa antiética pra mim, entendeu? Até imoral. Imoral mesmo, entendeu? Então, mas faça o que você quiser, eu não tenho como dizer. Só tô falando que, às vezes, a gente, dependendo da pessoa, lógico,
às vezes a gente fica feliz trabalhando, entendeu? Às vezes tu pode ser feliz trabalhando. Eu acho que alguns dos melhores dias, tipo, da minha vida até hoje, foi o dia que eu trabalhei bem, entreguei muita coisa no serviço, trabalhei bem, cheguei cansado, suado, mas ao mesmo tempo principalmente nesse interior, eu lembro muito bem de voltar de lancha pra minha casa, voltava de lancha assim, e ver o pôr do sol assim, respirar fundo e caralho, eu fiz uma coisa foda, eu construí uma escola, construí um hospital, construí alguma coisa que as pessoas vão usar aí por muito tempo. Porra, tu se sente bem, tu se sente realizado, tu é de verdade, quando tu tá no setor privado, tu é o verdadeiro servidor público, porque tu realmente trabalha pro público, né? Tu não é um parasita. Então, pra mim, isso é muito mais gratificante. Mas, como eu falei, é realizador, pô. Mas como eu falei, cada um faz o seu, cada um escolhe a sua vida e faz. É difícil, pô, é difícil pra caralho, não é nada fácil não. De chato pra caralho, às vezes é repetitivo, trabalho repetitivo, uma confusão, uma briga, dor de cabeça, cansa, mas eu, pelo menos, eu consigo dormir bem. Graças a Deus, eu durmo bem. No final, pra você, vale a pena. Pra mim, vale a pena. Bom, quero agradecer muito, Júlio, e dizer que a gente tem que gravar um segundo programa ainda com mais histórias suas, porque realmente faltou a gente contar várias histórias pesadas suas. Mano, eu sou teu fã pra caralho, mano. Eu gosto do teu programa pra caralho, é foda. Eu fiquei nervoso falando aqui contigo, porque eu nunca tinha participado de um podcast, tu tirou minha virgindade, mano. Bom, é isso, Júlio. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou aí, pessoal. Obrigado aí.